Procurei, mas não encontrei ninguém. Esse é o tema da mensagem. Eu convido você a abrir comigo no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 22. Ezequiel 22, dos versículos 26 ao 31. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio delas são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas e ganharem lucro desonesto. Os seus profetas lhes encobrem isto com cal por visões falsas, predizendo mentiras e dizendo: assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor Deus tenha falado. Contra o povo da terra praticam extorsão, andam roubando, fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro, e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso derramei sobre eles a minha indignação, como o fogo do meu furor os consumi. Fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Amém? Esse é um texto do livro do profeta Ezequiel, e um contexto histórico do que estava acontecendo, né? Pela simples leitura, nós vemos que a condição da nação, do povo de Israel, era uma condição terrível, né? Aliás, nessa época, o profeta Ezequiel estava entre os cativos que haviam sido levados para a Babilônia. O rei Nabucodonosor já havia feito 2 investidas contra a nação de Israel, e isso fazia parte do juízo de Deus, porque a nação estava vivendo numa idolatria, vivendo numa corrupção social completa, e mesmo com os avisos, né, do profeta, eles continuaram, eles persistiram naquela condição de corrupção, de maldade, de violência, de tudo isso que a gente leu nesse texto. Mas ainda não havia sido destruída a cidade de Jerusalém e nem o templo. Então Deus continua usando Ezequiel lá no exílio para avisar o povo, para tentar conduzir ainda aqueles que ficaram para que se arrependessem. Mas o povo não tinha nenhum intento de dar ouvidos ao profeta, nem os líderes, nem os sacerdotes, ninguém. E então, na terceira investida, Nabucodonosor destrói a cidade de Jerusalém, fica aos escombros, e o templo foi completamente destruído. Esse era o contexto histórico, né? Ezequiel dizendo de uma condição terrível, avisando o povo. Havia uma corrupção social completa. Os sacerdotes, aqueles que deveriam dirigir o culto, a adoração a Deus, o texto diz que eles estavam transgredindo e profanando, não faziam diferença entre o santo e o profano, entre o certo e o errado, ou seja, estavam deixando o povo a reveria, viver do jeito que eles quisessem. A função dos sacerdotes era ensinar a palavra de Deus, ensinar os caminhos do Senhor, e eles simplesmente deixaram. O segundo grupo aqui que é acusado são os líderes do governo, os príncipes. A palavra príncipe se referia aos governantes daquela época. E a situação era muito semelhante à de hoje, né? Havia corrupção por todos os lados, violência, derramamento de sangue, lucro desonesto. Por fim, o profeta diz: até os profetas da nação estavam dando visões falsas, predizendo mentira. Aqueles que deveriam ser chamados de os homens de Deus da nação também estavam corrompidos. E por fim, o próprio povo, né? O próprio povo entre si vivia de uma forma totalmente desleixada, corrompida, com violência, maldade e tudo mais. E chegou um momento em que Deus disse: basta, chega. E aí então a palavra vem em relação
ao juízo que seria exercido contra a nação e agora contra a cidade de Jerusalém e contra o templo. Deus não estava mais se importando com o templo porque havia uma corrupção completa e uma rebelião contra o tempo em que ele ficou avisando para que o povo se arrependesse. O povo se manteve rebelde. Mas aí, amados, vem um versículo que me chamou muito a atenção e que é a base da mensagem de hoje, que nós vamos falar de intercessão e de oração, né? E eu vejo que é um tempo importante, porque nós como igreja hoje deveríamos estar levantando o nosso clamor diante de Deus, porque a situação que nós vivemos, que o país, a nação vive, não é nem um pouco diferente daquela situação que Israel viveu no passado e que veio o juízo de Deus por causa disso. E aqui então tem o versículo 30, que diz assim: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim. Olha o que Deus estava dizendo: se houvesse um homem naquela geração, naquela cidade, naquele povo, entre eles, que tivesse dado ouvidos ao profeta e se colocasse ali diante de Deus como um intercessor a favor daquela terra para que ele não a destruísse. Mas Deus diz assim: não achei ninguém. Mas eu não achei ninguém. Ninguém que se dispusesse a clamar por arrependimento e a clamar a misericórdia de Deus sobre aquela situação que eles estavam vivendo. A situação caótica, desastrosa, mas não havia ninguém que se levantasse para interceder, para se colocar na brecha, como a gente diz, o texto usa essa expressão, que tapasse o muro, né? A visão de um muro destruído e alguém precisava reconstruir. A reconstrução da intercessão, a reconstrução da oração, do clamor diante de Deus. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a importância de um intercessor. Todo último domingo do mês nós celebramos de uma maneira especial o culto da família, e nós oramos pelas nossas famílias, intercedemos, levantamos aquele clamor em conjunto, e muitas vezes eu coloco no boletim um pequeno texto, desafiando para que em cada família, em cada casa, de cada membro da igreja Manaim, haja um intercessor. Todos nós somos intercessores, ou deveríamos ser, mas que haja alguém que se dobre, que invista um tempo de oração, que feche a porta do quarto, que se ajoelhe, que clame pelos problemas, pelo menos pelos seus problemas, pelo menos pela sua situação. Deus está procurando intercessores e intercessoras. Deus está buscando pessoas que se coloquem na brecha. E muitas vezes as famílias estão vivendo debaixo de problemas seríssimos, mas não se levanta um intercessor. Murmurador tem um monte, mas intercessor, alguém que vai investir um tempo de qualidade na presença de Deus, alguém que vai consagrar um período de jejum e orar diante do Senhor. As pessoas não oram nem pelas próprias causas, tem preguiça ou não tem tempo, quanto mais orar pela nação, orar por um problema que está acontecendo aí fora. Então, amados, esse é o clamor do Espírito Santo para nós, igreja, nessa noite. O Senhor deseja levantar entre nós intercessores, não só para o nosso grupo de intercessão de quarta-feira, mas intercessor para tudo, na tua casa, intercessor pela igreja, intercessor pela liderança, intercessor pelos enfermos, intercessores pela nação, intercessores por Israel. A palavra de Deus diz: orem por Israel, orem para que haja paz em Jerusalém. O Senhor abençoa aqueles que oram pela nação de Israel. Queira ou não, ainda é uma nação especial aos olhos de Deus. Para a gente entender um pouquinho a importância da intercessão, lá em Gênesis capítulo 18, Deus visita Abraão, juntamente com 2 anjos. A visitação ali, nós cremos que era uma visitação visível, em forma humana, uma visitação do Senhor Jesus Cristo, porque Abraão conversa e vê. Era uma teofania, uma manifestação de Deus antes da vinda de Jesus Cristo. E Abraão recebe aqueles 3 homens, ele se prostra adorando, e
eles recebem a adoração, pelo menos aquele que representava ali a presença de Deus, o Senhor Jesus, e eles têm um tempo, e Abraão traz ali uma oferenda, eles comem com Abraão, uma presença de amigos, e de repente Deus diz assim para Abraão, Gênesis 18, 17: ocultarei a Abraão o que eu estou para fazer? E aí nós entendemos que houve um diálogo onde é revelado para Abraão o propósito de Deus de destruir as cidades profanas, pecaminosas de Sodoma e Gomorra, porque chegou no limite de Deus. Basta, né? Quando chega no limite de Deus, é complicado. E Deus então avisa Abraão, ele manda os 2 anjos à frente, e Abraão entra numa conversa com Deus que é uma intercessão. Ele começa conversando com Deus, parece até uma negociação, né? Ele fala: Senhor, se houverem 50 justos, o Senhor vai destruir ainda assim? E Deus fala: não. Mas e se faltar 5, se tiver 45, o Senhor vai destruir? Não, por amor aos justos, pelos justos que estão ali eu não vou destruir. E Abraão começa a diminuir: se tiver só 30, por amor aos 30 não destruirei. Se tiver 20, até que chegue em 10. E aí Abraão para de falar. E não haviam 10 justos naquelas cidades. E Deus destrói aquelas cidades, como está registrado na palavra dele. E somente Ló, que era um sobrinho que havia sido criado como se fosse filho de Abraão. Abraão criou e acompanhou Ló durante muito tempo. Ló morava lá com a sua família. E só saiu vivo Ló e suas 2 filhas. Por que Abraão levantou aquela intercessão? Porque seu sobrinho estava ali. Por amor a Ló, ele começa a interceder. As cidades não foram poupadas, mas Ló e suas 2 filhas foram poupados. A mulher até poderia ter sido, mas olhou para trás, né? A ordem era: fujam e não olhem para trás. Mas o coração da mulher de Ló gritou mais alto. Ela olhou para trás, para aquilo que ela tinha deixado, né? Então, amados, veja o poder da intercessão. O poder que levou aquele homem com as suas 2 filhas serem poupados daquela destruição que Deus trouxe sobre aquela cidade. Um outro texto interessante está lá em Êxodo 17, né? Quando o povo hebreu já estava a caminho, já havia saído do Egito, e chega no momento em que Deus chama Moisés e fala: Moisés, eu quero que você destrua os amalequitas. E Moisés tinha um grande líder entre ele, um ajudante bem mais jovem, que era Josué. E Moisés manda Josué à frente do exército para pelejar contra os amalequitas. Era uma batalha difícil. Os amalequitas eram uma representação de um povo totalmente inimigo de Israel. Atacavam os enfermos, os doentes, os que ficavam para trás da caminhada, saqueavam. E aí Deus dá ordem para que eles fossem destruídos. Então Josué vai para a batalha. Moisés sobe para o monte, junto de mais 2, Arão e Hur. E quando Moisés está lá, ele começa a interceder por aquela situação. Olha só como Deus usa homens, porque Deus não precisava de homens para nada, para executar os seus planos. E aí tem o líder Moisés, estende as mãos, Israel está vencendo a batalha. Só que a batalha é demorada e as mãos de Moisés vão se cansando, abaixa a mão, os amalequitas prevalecem. Aí mais 2 ajudantes estão ali juntos, Arão e Hur, seguram as mãos de Moisés levantadas, enquanto Moisés se assenta numa pedra, e eles seguram levantadas até que a vitória fosse consumada. Olha o poder do intercessor. Olha como Deus quis usar a intercessão e o princípio da oração para que aquela nação tivesse vitória naquele momento. Precisou daquilo, sim, porque Deus estabeleceu um princípio. Deus age nessa terra através de homens. Até o diabo, quando precisa agir nessa terra, ele tem que agir através de um homem, ou por possessão, ou por opressão de alguma forma. Jesus Cristo precisou vir em forma de homem para estabelecer a salvação.
E a oração, a intercessão, é a forma como Deus estabeleceu para que o homem tenha ligação e comunhão e converse com Deus, e receba instruções de Deus, e cumpra a vontade de Deus. Ela é um princípio tão importante que em toda a Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, você vai ouvir falar sobre oração o tempo todo. As coisas aconteciam através da oração. As batalhas eram vencidas através de oração. Sempre houveram intercessores em todas as gerações, porque é a forma como Deus escolheu para trabalhar. Deus não manda anjos para fazer aquilo que Ele estabeleceu para o homem fazer. Eu disse agora há pouco, né? Deus não precisa, né? Deus é absolutamente completo em si, que Ele poderia fazer tudo por sua própria conta. Jó 42:2 diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ou seja, Deus não precisava do homem, mas Ele escolheu, por soberania própria dEle, que Ele usasse o homem. Então, amados, nessa condição, a igreja do Senhor hoje é convocada para prestar esse serviço a Deus, que é a intercessão, que é se colocar na brecha, que é entrar naquele momento de batalha espiritual. Nós não vemos o que está acontecendo, mas quando nós oramos, desencadeia algo no reino espiritual. As nossas orações sobem à presença de Deus, e eu imagino que elas são como instrumentos de batalha na mão dos anjos. Quando Deus libera uma batalha espiritual para que ela aconteça, é preciso que haja oração. Daniel estava orando ao Senhor, e já havia uma resposta de Deus que deveria ser levada para Daniel. Poderia ter sido assim, mas levou 21 dias. Levou um tempo que Daniel estava em jejum e oração. E depois você vai ver a conversa que o anjo tem com o Daniel. E ele diz assim, que uma potestade, um principado, resistiu para que ele trouxesse a resposta às orações de Daniel. Dá para entender a batalha espiritual que acontece? Não me pergunte por quê, mas é como Deus estabeleceu. Então foi necessário que houvesse oração para que a resposta chegasse. Houve uma resistência das trevas, que está lá no livro de Daniel. Você vai ver que houve uma resistência para que chegasse a resposta até Daniel. Um outro exemplo de intercessão no Novo Testamento, uma pequena parábola que Jesus conta lá em Lucas 13. Abre comigo nesse texto. Em Lucas capítulo 13, no versículo 6 ao 9. A parábola da figueira estéril. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Pode cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Aonde que está a intercessão aqui, amados? Né? Muitas vezes nós somos comparados com árvores dentro da palavra de Deus, né? E nós devemos dar frutos, né? E aqui a parábola que Jesus conta é que havia uma figueira plantada no meio da vinha, e sabe que a vinha, para ela produzir, precisa ser uma terra boa, ser bem cuidada, bem tratada. E aquela figueira estava ali, e já fazia 3 anos, e ela não dava um fruto. Aí chegou no limite da paciência do dono da vinha. Ele disse: basta. Chamou o empregado e disse: olha, corta aquela figueira, não presta para nada, está 3 anos ali só sugando a terra e não dá um fruto. E aí entrou o intercessor, né? O intercessor, ele diz assim: Senhor, deixa ainda esse ano,
eu vou cuidar, eu vou adubar, vou tratar, eu vou dar um trato especial nessa planta, nessa figueira. Se ela não produzir nem assim, aí o ano que vem a gente corta. O intercessor, amados, ele se baseia na misericórdia de Deus. O intercessor tem como foco a misericórdia de Deus. Deus prolonga o tempo. Ele sabe que Deus é longânimo. Senhor, não manda o juízo agora. Deus, entra com provisão nessa situação. Mas quando não há um intercessor, é o que aconteceu lá atrás para aquele povo. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro, mas não tinha ninguém. E aí o juízo veio de uma vez. A nação ficou 70 anos no cativeiro babilônico. O templo ficou mais muito tempo ainda destruído até que fosse levantado. Intercessão. O poder de uma intercessão. Deus precisava de um profeta, de um sacerdote que também fosse juiz. Haviam naquela época muitas mulheres em Israel que poderiam gerar esse filho para Deus. Talvez houvessem muitas mulheres desejosas de uma gravidez, mas quem Deus encontrou? Deus encontrou uma mulher que estava no templo, em amargura de alma, chorando na presença de Deus, clamando por um filho, intercedendo. E dentro da nação toda, eu imagino Deus olhando e falando: eu preciso de uma mulher para gerar um profeta, um homem que vai ser poderoso, um sacerdote, um juiz. E Deus olhou para a nação e de repente ele achou Ana, lá no templo, chorando, angustiada, na presença de Deus. Dá-me um filho, Senhor, não suporto mais, dá-me um filho. Em quem Deus operou o milagre? Naquela que estava orando, na que estava intercedendo, na que estava clamando, na presença de Deus. 1 Samuel 1,10 diz assim: levantou-se Ana e com amargura de alma. Olha essa palavra. Alguém aqui já orou diante de Deus com amargura de alma? Com dor no peito? Deus, eu preciso de mais disso. Senhor, alguém já chorou na presença de Deus por algo? Ana chorou, amados. Ela orou ao Senhor. Ela ainda foi confundida pelo sacerdote como uma bêbada que tivesse entrado ali no templo. Eli já era um sacerdote velho, estava perdendo a visão, inclusive espiritual. Um sacerdote semelhante àqueles do templo de Ezequiel, né? Os seus filhos aprontando coisas terríveis. Ele foi instruído para corrigir, ele não corrigiu como devia. E ele confunde aquela mulher amargurada de espírito, chorando por um filho, como uma bêbada. Mas depois ele entendeu que ela estava clamando a Deus por algo. E ele diz: seja feita conforme a vontade tua. Você pediu, o Senhor vai te dar. Deus encontrou ali uma intercessora. Então, o que tem acontecido conosco, né? Você tem chorado como Ana por uma bênção? O problema de muitos crentes, né, é que oram mal, né? Não sabemos orar como convém. Muitas orações ainda são orações egoístas, que não têm um fundamento correto diante de Deus. E Tiago, ele adverte contra isso. Tiago, no capítulo 4, versículo 2 e 3, ele diz: porque muitas orações não são respondidas, Deus nem olha, porque são mal feitas diante de Deus. A intenção está completamente errada. Esse tipo de oração não vai ter resposta de Deus. Ele diz assim: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. A oração egoísta não faz parte da lista que Deus vai atender. A nossa oração diante de Deus, né, eu estava dizendo isso no domingo passado, na ministração, aqui na escola bíblica.
uma coisa extremamente importante é a forma como nós oramos. A nossa oração não pode ser vã repetição, não pode ser uma reza. E muitas vezes há crentes que acostumaram com um estilo de oração, e quando eles vão orar, eles fazem constantes repetições diante de Deus, inclusive de palavras. A oração virou tão rotina que ela se tornou uma reza. A nossa oração diante de Deus, ela tem que ser consciente, racional, justa diante de Deus. Uma oração que realmente faça sentido e que seja necessária. Eu não posso pedir coisas desnecessárias para Deus. A forma de eu me apresentar diante de Deus é sempre em humildade, jamais naquela linha da determinação. Eu determino, não vai ser atendido por Deus. E ainda assim, amados, mesmo que a gente cumpra todos os requisitos certinhos, se a gente ore por algo justo, a gente chore, clame diante de Deus, a gente faça tudo certinho, ainda estamos debaixo da soberania de Deus, que muitas vezes não nos atende e nós não compreendemos no momento. Há muitas coisas que nós oramos e não recebemos de Deus a resposta que nós desejávamos. Talvez passem anos para a gente compreender o porquê que Deus não fez do jeito que eu queria. E aí então eu tenho que me submeter à soberania de Deus, porque Ele é Senhor da vida, Ele estabelece todas as coisas, e Ele faz tudo segundo o seu propósito, não o meu propósito. Então isso está dentro do princípio de oração, quando nós oramos a Deus. O próprio Tiago diz sobre a eficácia da nossa oração. Tiago 5,16, ele fala: muito pode por sua eficácia a súplica do justo. A oração, ela é eficiente, sim. Ela tem poder transformador, ela tem poder de alcançar coisas que aos nossos olhos não seriam possíveis alcançar, mas elas têm que estar dentro do plano e da vontade de Deus. É muito interessante quando o Tiago faz assim, aqui no capítulo 5, versículo 17 e 18. Olha com quem Tiago nos compara. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Me comparar com Elias? Misericórdia! Mas é isso, Elias era homem como nós, com sentimentos, com lutas, com dificuldades, com fraquezas. Lembra quando ele fugiu de Jezabel e foi se esconder lá na caverna, cheio de depressão, pedindo para Deus a morte? Era um homem como nós, mas quando Elias orava, as coisas aconteciam. O texto diz que ele orou e durante 3 anos e 6 meses não choveu. A gente conhece essa passagem. E que depois ele ora de novo e Deus manda chuva. Mas aí tem um detalhezinho interessante que eu sempre parei para refletir. Elias era poderoso na oração, não era? Amém? Vocês concordam? Eu concordo. E aí tinha que orar para chover, porque Deus falou: ora para que eu vou mandar chuva. Vocês lembram como que Elias precisou orar para vir aquela chuva? Ele não chegou na caverna, se sentou e falou: Deus, manda chuva aí. Beleza, eu vou ficar aqui esperando. Ele foi para o alto do monte. Ele que tinha toda aquela intimidade com Deus, estava com o seu moço, o seu ajudante, o céu estralando, nenhuma nuvem, sol a pino, né? E ele se prostra para orar e pedir chuva para Deus, com toda a intimidade que ele tinha com Deus, com todo o tempo de ministério que ele tinha com Deus. Ele se prostrou, e o texto diz que ele colocou a cabeça entre os joelhos e orou, e pediu para o moço ir lá ver se o tempo estava mudando. 1 vez, não. 2, não. 3, não. 4, não. E ele lá, volta, dobra de novo. 5, não. 6, não. 7 vezes ele se levanta. Eu imagino suado, cansado, esgotado de orar.
e ele manda o moço dar uma olhada no templo. E o moço vem com uma notícia que não era muito animadora. Ó, tem uma nuvenzinha pequenininha, né, tamanho da mão de um homem. Eu acho que você vai ter que orar mais, Elias. Mas Elias já tinha tido a resposta de Deus. Vamos descer, avisa lá ao rei que vai vir uma grande tempestade. Ele só tinha visto uma nuvenzinha, mas a resposta de Deus já estava com ele. E ele vai, e tal qual ele falou, aconteceu. E Tiago diz que ele era homem como nós. Igreja, o que está faltando para nós? O que está faltando para a nossa oração ser atendida? Jesus afirma lá em Marcos 11, 24: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crendo que recebestes, e será assim convosco. Tudo o que em oração pedirdes. Aonde nós estamos errando? Qual é o nosso problema? Por que as nossas orações não estão chegando, não estão sendo respondidas? Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7, ele diz assim: peça, porém com fé, em nada duvidando. Você ora assim? Será que nós oramos assim quando a gente vai fazer uma oração diante de Deus? Nós pedimos com uma fé inabalável, genuína? O que é a fé? Hebreus 11, versículo 1: a fé é a certeza de coisas que se esperam. Certeza, amados, é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Nós não estamos vendo ainda, mas se eu estou orando, eu tenho certeza, e eu vou esperar na confiança de um Deus que pode todas as coisas. Não suponha, ou melhor, peça porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que vai alcançar do Senhor alguma coisa. Pedir sem fé é perda de tempo. Não suponha que você vai alcançar alguma coisa se você pedir sem fé, duvidando, de uma maneira incrédula, no coração. Eu vou pedir, mas não sei se vai acontecer. Não peça, não perca tempo orando, se não tem convicção de fé. Como nós temos orado? Qual é o nosso problema? A gente está pedindo errado? Nós estamos pedindo o que não convém? Ou nós oramos pouco? Ou nem oramos? Ou somos inconstantes, não exercemos a fé? O que é preciso para a igreja voltar a orar? Será que Deus tem que mandar uma perseguição daquelas terríveis? Mandar fechar o templo? Aliás, perseguição não falta, né? O inimigo levanta toda hora contra a igreja do Senhor. Para onde nós podemos olhar, amados? Para os testemunhos da palavra de Deus. Creio que a oração é algo imprescindível na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus. Nada acontece de braços cruzados. Nada acontece sem oração, sem clamor. Muitas vezes até com choro na presença do nosso Deus. O próprio Paulo pedia orações por ele. Você consegue imaginar Paulo pedindo oração? Paulo intercedia por todas as igrejas, né? Paulo era um intercessor de mão cheia, né? Mas quando a gente vê lá o texto de Efésios capítulo 6, quando ele está falando da armadura de Deus, aliás, quando nós entramos numa oração, nós precisamos ter consciência que estamos numa batalha espiritual. Talvez a gente não vai ver o mundo espiritual, mas toda vez que nós oramos, nós entramos numa batalha espiritual. E não se entra numa batalha sem a vestimenta adequada. O soldado vai para a guerra com todo aquela parafernália de proteção, armamento e tudo mais. E Efésios 6, a partir do 10, ele diz assim: quanto mais sede fortalecidos do Senhor e da força do seu poder,
Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo maligno, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Pastor, Deus me livre, eu não vou orar, vou entrar em guerra com o diabo. Se você não orar, você já perdeu, né? Mas é a batalha espiritual. As coisas começam a acontecer errado. Vou dar um exemplo, no trabalho, começa a dar tudo errado, tudo errado, tudo errado. Você tem que parar e pedir para Deus: Deus, o que está acontecendo? Me mostra o que está acontecendo. Certamente o inimigo está se levantando, usando uma pessoa, usando uma outra situação, para atormentar a nossa vida. Não saia da sua casa de manhã sem orar, sem pedir a proteção de Deus, sem consagrar ao Senhor o seu dia. Não vá para o seu trabalho sem orar, sem abençoar antes o lugar onde você trabalha. Ore em todo o tempo, amados. 1 Tessalonicenses 5,17. Ore sem cessar, ore em todo o tempo. Eu não venho pregar sem orar antes. E não é só aquela oração que a gente fica ali na sala 15, 20 minutos, não. Eu não preparo uma palavra sem orar antes. Nenhum estudo, nenhuma aula de escola dominical. Eu não vou fazer uma visita para orar por alguém sem orar antes por mim. Quantas vezes a gente vai junto com o irmão presbítero visitar alguém numa casa? A gente ora antes, no caminho, às vezes, no carro. Não sei o que eu vou encontrar lá, o que pode acontecer. Seu filho está saindo para ir para a escola, você orou com ele, se abençoou, pediu a proteção dos anjos de Deus para cercarem a vida dele, para protegerem, para livrar do mal. Você vai pegar seu carro para dirigir, ou sua moto, ou sua bicicleta, ou vai fazer um passeio, uma pedalada, um esporte. A gente ora antes. A gente tem esse hábito na nossa vida de orar antes. A gente senta na mesa e tem ali uma mesa farta com todas as bênçãos de Deus de provisão. A gente ora antes. A gente pelo menos agradece. A gente pode olhar para aquele alimento e falar: Deus, eu tenho isso na minha mesa porque o Senhor me deu um emprego, porque eu tenho um trabalho, e eu trabalho porque o Senhor me deu saúde. Amados, é princípio de vida, de comunhão com Deus a oração. Se Deus já nos tem abençoado, e se nós orarmos mais, nós seremos ainda mais abençoados. Coisas maiores Ele pode fazer, e Ele tem desejo de fazer. Seguindo aqui o apóstolo Paulo, depois que ele fala de toda a armadura de Deus, depois que ele fala no 17 do capacete, da salvação, da espada do Espírito, no 18 ele diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Orar no Espírito não é simplesmente, alguns têm entendimento, então eu preciso só orar em línguas. Não, a palavra Espírito aqui com letra maiúscula, orando no Espírito Santo, orando sob a orientação do Espírito Santo. Olha como que a nossa oração tem que ser, não é de qualquer coisa. Eu preciso buscar no Espírito Santo a sabedoria, a orientação para que eu possa orar como convém. E aí Paulo diz assim: vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ele está falando de interceder pela igreja. Cada um de nós temos, não é a opção, é a obrigação de orarmos pelo corpo de Cristo, pela igreja do Senhor Jesus. Eu não posso restringir a minha oração, orar só pela minha vida, pela minha família, pelas pessoas que eu amo. Eu preciso orar pela igreja do Senhor Jesus, orar pela igreja onde eu congrego, pela igreja Manaim, orar pela liderança, pelo pastor, orar pelos irmãos que estão enfermos. É o que Paulo diz: com toda perseverança e súplica por todos os santos. E aí ele diz: e ore também por mim. Olha Paulo pedindo oração: e orem por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, com intrepidez eu fazer conhecido o ministério do Evangelho. A oração que Paulo estava pedindo para a igreja orar por ele, era para que Deus desse a ele intrepidez, vigor, oportunidade de levar o Evangelho. Uma oração como essa está totalmente de acordo com a vontade de Deus. Ele vai atender.
Busquei alguém que se pusesse na brecha, mas a ninguém achei. Que a gente leve essa reflexão para a nossa semana, que a gente possa fazer uma autoanálise, né? Uma autoavaliação, se realmente eu tenho sido um cristão que se coloca na brecha, que ora, que intercede, se eu tenho dado importância a esse tempo na presença de Deus, porque isso pode fazer toda a diferença na nossa vida. Amém? Vamos nos colocar em pé. Quero convidar o Ministério de Música